Oi, prazer, meu nome é Giovana e hoje eu vim contar meu testemunho de vida. Bom, eu nasci dentro da igreja e desde pequenininha eu ia, mas porque meus pais iam, não por amor a Deus. Durante muito tempo eu tive uma visão errada de quem era Deus. Para mim, Deus era alguém muito distante e que me colocava um monte de regras que se eu seguisse eu conseguiria a salvação, mas que se eu não conseguisse seguir aquele monte de regras eu iria ser condenada para o inferno. Durante muitos anos da minha vida eu conheci um Deus religioso e não conheci esse amor fraternal. Passei a minha infância em uma igreja e a minha pré-adolescência em outra, que até eu participei de um ministério de dança na época. Mas em 2019, quando eu tinha 13 anos, eu com meus pais saímos da igreja que nós estávamos frequentando e eu decidi viver a minha vida longe de Deus. Para mim, viver no mundo parecia muito atrativo, afinal, eu tinha nascido dentro da igreja e tinha uma visão. E até meio que sofria bullying pelos meus amiguinhos na época, porque eu era meio que certinha da turma. Para mim, na época, que era algo ruim, mas que hoje em dia eu fico muito feliz de ver que eu conseguia refletir algo de diferente. Mas enfim, eu acabei me afastando de Deus. Eu não cheguei fundo, porque mesmo eu afastando de Deus, Deus cuidou de mim. As minhas limitações, que eram minhas limitações, me seguraram de não cair em um buraco ainda mais profundo. Durante muito tempo eu me senti um ET, porque eu não conseguia me encaixar em lugar nenhum, sabe? Eu achava que se eu tivesse amigos, popularidade, aquele vazio que eu sentia dentro de mim seria preenchido. Talvez se eu fosse mais parecida com o mundo, com o que as pessoas faziam. Mas quando eu me afastei de Deus, aquele vazio só aumentou. Eu lembro que eu me depositei toda em amizades. Acabei criando dependência emocional e uma carência muito forte. Todas as expectativas que só Jesus podia suprir, eu acabei colocando essas expectativas em alguém, nas pessoas, nas amizades que eu tinha. E eu acabei me frustrando, porque é impossível uma pessoa suprir só aquilo que Jesus podia suprir. Foi uma época muito difícil na minha vida, que a síndrome do pânico, a qual quando eu tinha 5 anos eu enfrentei, voltou, e também início de depressão e crise de ansiedade eram minha rotina. Eu lembro que eu chegava da escola, eu só sabia chorar. E eu lembro que teve uma época que eu olhava para o espelho e falava: quem é você? Ou qual que é o propósito de você estar aqui? Sabe? Eu não sabia qual que era o meu propósito, e muito menos porque eu tinha nascido. Na minha cabeça, se eu estivesse morta, seria tudo melhor, sabe? Porque pra mim eu era um peso para as pessoas à minha volta. Pra mim, eu era um fardo. E eram mentiras que o inimigo colocava na minha cabeça todos os dias. E foi aí que Jesus me encontrou. Eu lembro que meu pai começou a ler versículos bíblicos para mim, e quando isso aconteceu, eu simplesmente sentia uma paz dentro de mim, uma alegria, a qual eu nunca tinha sentido antes, mesmo conhecendo a palavra desde pequena. Eu também procurei ajuda psicológica, a qual me ajudou muito, e também Jesus. E eu lembro que até minha psicóloga falou, se eu tinha alguma coisa para me apoiar. E na hora veio Jesus, Jesus e Jesus. Foi aí que ele começou a entrar na minha vida e mostrar quem ele realmente era. Um pai amoroso, fraternal, que me amava e estava ali do meu lado. Que não importava que eu tinha virado as costas para ele. Que durante muito tempo da minha vida eu tinha um relacionamento raso com ele. Ele estava me chamando pro fundo. Eu lembro que quando eu deitava no meu travesseiro e só sabia chorar, eu abria o meu Instagram e vinha palavras que falavam exatamente o que eu estava passando. E que aquilo lá era para me fortalecer, era para cumprir aquilo que Deus tinha na minha vida. E que tudo ia ficar bem, que aquilo lá era só uma fase. O que realmente foi. Uma fase muito difícil, uma fase de crises, uma fase que marcou a minha vida e a minha história, mas uma fase que eu conheci meu verdadeiro pai, a qual hoje eu tenho um relacionamento. Mas o que eu quero trazer com essa mensagem para você é que não, você não é um erro. Não, as pessoas não podem definir o seu valor.
E não, você não vai encontrar preenchimento desse vazio que tem no seu coração, nas pessoas ou em coisas do mundo. Porque o pecado ele pode parecer muito atrativo, mas ele é podre por dentro. É uma propaganda muito enganosa, a qual te leva ao caminho da morte. Não, o inimigo está errado sobre quem você é. E ele está errado de qual é a sua identidade. Porque você foi feito à imagem e à semelhança a Deus. Então, quanto mais próximo do Criador você estiver, mais perto de quem você realmente é, você vai estar. Ei, Deus te chama hoje para você ter um relacionamento com Ele. Não importa se você tenha virado as costas para Ele ou se você escolheu o mundo. Ele te chama porque Ele te ama. Jesus não morreu em vão numa cruz. Você acha que Ele não sabia de tudo que você faria? A sua história Ele já conhece toda, o início, o meio e o fim. Sabe? Confia no Pai que você tem. Sabe? Quanto mais se passa, mais os sinais aparecem da sua volta. Então, vai quando é tempo. Deus, Ele te ama. Ele nunca parou de te amar. Sabe? Não liga para julgamentos. Não liga para as pessoas à sua volta. Não importa. Sabe? Se pessoas tenham machucado você. Ou se pessoas tenham deixado você no seu momento mais difícil. Deus, Ele não vai te deixar. Ele te ama e Ele te chama. Você é filho, amado e escolhido. Volta para o Pai.